Eu meteria a minha mão no fogo se o Franklin um dia roubasse uma jante. Nela meter o passe dela para intimidar, como fosse todo mundo que vê aquele processo. Vai dizer, não, esse processo da senhora Ana Barroso. E isso não tem como, vai mesmo atrapalhar o processo. Franklin Cosme de Souza, de 42 anos de idade, vendedor de peças e acessórios de automóveis no mercado do Avocumbe, foi detido em setembro do ano passado no seu estabelecimento comercial, acusado de estar supostamente envolvido no roubo de jantes. De acordo com os colegas, a detenção ocorreu após o comerciante ter sido abordado por um indivíduo que se fez passar por comprador interessado em jante do modelo Suzuki Jimmy. Nós aqui não tínhamos, mas tínhamos aqui um colega que disse que podia arranjar, ia recorrer a um outro colega, iria arranjar uma jante para satisfazer a necessidade do cliente. Assim o rapaz foi, procurou e conseguiu. Trouxe a jante, assim que ele trouxe a jante, aí começaram o negócio. O jovem diz que está bem, vai pagar a jante. Tira o telefone e faz uma ligação. Então logo que ele faz a ligação, aparece uma Hilux com mais 4 ou 5 elementos armados. Chegaram aqui com aquela arrogância toda. Não, a princípio vieram, mas chegaram aqui, meteram os coletes e tiraram as armas. Então, daí nós demos conta que aquilo não se tratava de um negócio, mas sim de uma busca e captura. Quando um deles tenta agredir o mesmo que estava detido, eu disse, não fazem isso, eu vou colaborar. Vou mostrar a pessoa que deu o material ao jovem. Era 4 jantes e 2 pneus, segundo eles, estavam à procura. Estavam a andar sim com um documento, mas que também nós não tivéssemos acesso àquele mesmo documento. É normal por lei, quando você também fazer uma busca e captura, é necessário que você mostre o documento. Na tentativa de mostrar o suposto proprietário da jante, o mesmo colocou-se em fuga e os efetivos do SIC detiveram Franklin. Eu fico assim a falar com o suposto dono da peça, para quando eu sair eles atuarem o mesmo. Mas não sei o que aconteceu, os homens do SIC não deram conta da pessoa que eu estava assim a falar com ele. Tá vendo? Eu venho para aqui e disse, já colaborei, já fiz a minha parte. Para não baterem um miúdo, porque eles estavam a querer espancar o rapaz. Aí eles pararam de espancar porque sabiam que eu já estou a colaborar. Mas quando eu chego aqui e sento, eles vêm com uma outra pessoa que não tem nada a ver com o material. Eu ainda lhes disse, não é esse. Eles voltem e trazem mais uma outra pessoa que também não tem nada a ver. Amarraram os 3. Mas, por causa aquele susto, o tal que deu a peça no rapaz fugiu. Eu meteria a minha mão no fogo se o Franklin um dia roubasse uma jante. Pelo que eu conheço do Franklin. Porque ele é um rapaz de direito. E nós estamos muito sentidos com o que está acontecendo com ele. Franklin nunca roubou. A família questiona o facto do acusado ter sido conduzido para as esquadras do Quilamba antes de ser transferido à cadeia central de Luanda, longe do local da detenção. O meu irmão foi preso na localidade do Avocumbe, dos Correios. E foi levado no Quilamba para ser preso numa das unidades lá, que é na 51. E segundo o que a lei diz, né, é que quando um indivíduo é prendido no local do crime, é levado numa escola próxima. A escola que devia ser próxima devia ser o Nova Vida, não, levaram no Quilamba. O irmão do detido denuncia ainda a alegada intimidação por parte de uma magistrada, identificada como Ana Barroso, afirmando que o seu passe foi supostamente anexado ao processo, o que, segundo os familiares, interfere no andamento do caso. E nós nos sentimos ameaçados quando ela já mete o passe dela por cima do processo do meu irmão. É como fosse o meu irmão é preso dela. Ela não tem o direito de fazer isso. Até eu não sei muito de lei, mas eu sei que ela não pode fazer. Ela não pode usar a posição que ela tem para atrapalhar o processo da justiça.
Se ela de facto diz que como é mais que roubou a gente, que ela deixe que a justiça trabalhe, a polícia trabalhe, a justiça trabalhe para resolver essa situação. Nela meter o passe dela para intimidar, como fosse todo mundo que vê aquele processo. Vai dizer, não, esse processo da senhora Ana Barroso. Outro ponto levantado pela família é a sucessiva marcação e adiamento das audiências, sendo que, das duas, as partes notificadas não apareceram. A primeira vez não lhe ouviram, adiaram. A segunda, a juíza alega que já tinha notificado as duas procuradoras e também o próprio SIC para estar presente na audiência. Só que estando na segunda audiência não apareceram nem o SIC, nem a própria procuradora Ana Simões Pereira Barroso não apareceu também, né, na audiência. Tiveram que adiar novamente. Marca uma outra audiência. Pela terceira vez, não ouviram o meu irmão. Pela terceira vez. E o que me deixou mais triste é que a própria juíza disse que estava indisposta, por isso é que não compareceu para ouvir o acusado. É muito complicado ver o seu irmão preso injustamente e é chefe de família. Desde o dia 6 de setembro que ele saiu de casa, não voltou até agora. A família está à espera, precisa cuidar dele. Por sua vez, o advogado de Franklin de Souza, Osvaldo de Almeida, considera a detenção do seu constituinte ilegal por estar a violar os princípios de presunção de inocência. A detenção foi ilegal porque foi fora do flagrante delito, sem algum mandato, e depois de um mês, depois de terem passado um mês e 22 dias da data do suposto furto. Então não há dúvidas que estamos perante uma detenção ilegal. A defesa refere ainda que o processo tem sido marcado por vários desafios e constantes indícios de influência, bem como a questão do excesso de prisão preventiva. Cada instância onde, como advogado, fôssemos consultar, saber do andamento do processo, ele é designado em função do estatuto das lesadas, que eu aqui prefiro não dizer. É designado dessa maneira, o que já revela uma certa influência. Estranhamente, há essa morosidade no processo. Audiências sendo adiadas sem um despacho, bastando uma comunicação, ele informa o advogado, está cancelado. Então, temos procurado, como advogados, agindo na margem da lei quanto o excesso da questão do tempo de prisão preventiva, quanto à aplicação dessa medida que, ao nosso entender, foi injusta, não foi devidamente fundamentada, não foi nos termos da lei, porque existem pressupostos para que se aplique a prisão preventiva. Então, são muitos indícios em que nos limitamos em atuar no processo para poder garantir e salvaguardar os direitos do nosso constituinte. Mas que existem fortes indícios de influência no processo, de abuso de poder, influência, tráfico de influência, há fortes indícios assim. Fazendo jus aos princípios jornalísticos, a TVH contactou a procuradora Ana Barroso, que, sem gravar entrevista, recusou prestar esclarecimentos sobre o assunto e orientou que primeiro fosse consultado o Conselho Superior da Magistratura Judicial.